O fenômeno teve origem na Inglaterra. Teve origem ao redor de Stonehenge, que é aquele monumento de pedras, né, aquele monumento megalítico que fica a sudoeste de Londres, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Por isso que o fenômeno foi chamado de círculos ingleses, porque no início eles eram círculos isolados, que apareciam a partir do amassamento de plantas, sem que elas morressem. Plantas sempre cereais, nunca pasto, mato, nada. Sempre cereais. Depois esses círculos foram ficando mais complexos, uns dentro dos outros. Depois círculos com anéis, círculos interrompidos, espirais, sistemas estelares. E uma variedade de formatos, como vocês vão ver nesses slides. Nós vamos rapidamente dar uma olhada nisso ao redor do mundo, para depois nós nos determos nos casos aqui no Brasil. Gente, esses fenômenos todos têm características comuns. E foi uma grande surpresa quando eles começaram a aparecer no Brasil e essas mesmas características surgirem nesse fenômeno aqui no nosso país. Primeiro, como eu falei, as plantas, o caule das plantas são dobrados sem que as plantas morram. Parece que uma energia incide de dentro para fora, como uma energia à base de micro-ondas, extremamente bem direcionada, fazendo com que haja uma explosão de dentro para fora do caule, e as plantas então dobram. E elas não dobram de qualquer maneira, espalhadas, desorganizadas, mas extremamente bem organizadas. Alguém um dia me falou, parece que uma enceradeira gigante encostou ali e fez as plantas todas se dobrarem de uma maneira uniforme. Não há meios, não há máquinas de se produzir isso, como eu já conversei com diversos engenheiros agrônomos. Vou mostrar para vocês. E há alguns fenômenos associados à sua manifestação que não podem ser reproduzidos, mesmo nos agroglifos que já apareceram e que foram produzidos. Como, por exemplo, interferência em motores. Você está próximo desse negócio, um carro, uma moto, um trator, o motor pifa. Celulares, câmeras, baterias descarregam inexplicavelmente. Animais e humanos sentem interferências. E também há odores, eletricidade, flashes de luz, coisas do gênero que acontecem nessas circunstâncias. O que parece indicar que a inteligência por trás desse fenômeno, seja o que for, quem for e de onde vir, ela quer nos dizer que nos conhece, quer dizer que sabe dos nossos meios, dos nossos recursos, da nossa vida. Porque isso aqui, por exemplo, é o símbolo da reciclagem, produzido a partir do amassamento de plantas na região de Wiltshire. Guardem bem esse nome, porque vocês vão ouvir eles muitas vezes. Pouco tempo depois, o fenômeno ficou ainda mais complexo quando surgiu essa figura aqui também em Wiltshire, em Barbury Castle, quando nós tínhamos, então, triângulos, anéis, arcos, semiarcos, círculos, linhas retas, uma complexidade de fenômenos que não podem ser explicados. A teia de aranha, que surgiu em 1994 e inaugurou uma fase dos agroglifos que nós chamamos de interativa, agroglifos interativos. O que são agroglifos interativos? São agroglifos, na falta de uma palavra melhor, poderíamos usar a palavra dinâmico também, que vão se construindo ao longo de dias. Isso funciona assim. As pessoas da localidade descobrem uma figura numa plantação de cereal próximo à sua vila. Vão lá, tiram fotografia, acham aquilo ali tudo muito bonito. Só que no dia seguinte, quando voltam visitar, aquilo mudou. Há novos elementos que estão agregados àqueles primeiros. No outro dia, mais elementos. Até que para. E a figura fica assim, por assim dizer, completa. Esses são os agroglifos dinâmicos ou os agroglifos interativos. Aqui nós temos uma particularidade. Se nós transportarmos essa figura para um computador e fazermos as medições, nós vamos ver que esses arcos que estão aqui, todos eles estão ligeiramente torcidos, coisa de meio grau, no mesmo sentido, todos eles.
é um detalhezinho. E esses detalhezinhos existem em todos os agroglifos. Como se as inteligências que os produzem nos testassem para ver se nós, pesquisadores, somos capazes de ver esses detalhezinhos. De ver que na obra dessas inteligências há alguma coisa a mais, subliminar. No caso, algo desse gênero. Outra figura extremamente complexa. Essa aí tem alguma coisa perto de 300 elementos, tá? Os círculos estão dobrados, as plantas num sentido, as outras no outro, outro círculo num sentido, outro círculo no outro, enfim, aí vai. Vejam, um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, 7, 7, 7, e aí vai, se repetem ao longo de toda a estrutura. Como se faz uma coisa dessa? Há meios de fazer humanamente? Sim, isso pode ser feito humanamente, mas de maneira alguma o resultado é o mesmo. Há grupos de pessoas hoje, especialmente na Inglaterra, na Itália, na Holanda, que são os crop makers, os fazedores de círculos, que tentam reprisar, repetir esse fenômeno, mas eles nunca conseguem duplicar as mesmas qualidades, por mais semelhantes que sejam. Por quê? Quem tem experiência na pesquisa desse fenômeno, põe o olho e diz, isso é falso, isso é verdadeiro. E essa figura aí, que inaugurou, vamos dizer, a era dos agroglifos tridimensionais. Eu acho que entre vocês, muitos devem ter feito experiências científicas durante a adolescência, a infância, de colocar ímãs que a gente tirava de alto-falantes estragados, um vidro por cima e jogado areia, que tem limalha de ferro. Porque assim a limalha, ela se alinha pelo campo magnético que os ímãs formam. É exatamente isso aí. Isso é feito com extrema perfeição. Vejam vocês, essas partes esverdeadas são as plantas intactas. As partes esbranquiçadas são as plantas dobradas. Como é que você produz uma coisa dessa, uma escultura dessa maneira? É incrível. Como é incrível muito das coisas que nós vamos ver daqui para frente. Mais uma em que aparecem aquelas peculiaridades e detalhes de que eu falei. Vocês estão vendo? Isso aqui é um caracol, certo? Todos conseguem ver um caracol aqui, né? E vocês estão vendo o caracolzinho? Para quê? Os caras fazem um caracol, aí eles fazem um caracolzinho. Uma outra figura, também tridimensional, observem, que aparentemente essas plantas mais ao centro, que estão intactas, parecem ser mais altas do que as plantas mais externas. Mas isso é só uma impressão, porque o trigo estava todo na mesma altura. Aí foi feito, nessa figura, uma descoberta sensacional. Um dia, um grupo de estudantes da vizinha cidade de Xanxerê foram até o agroglifo à noite para ver. E eles portavam telefones celulares. Acontece, entretanto, que naquela localidade, naqueles anos, não havia telefonia celular. Os caras foram no telefone celular porque eles saíram da aula da faculdade e foram no telefone. Não foram deixar o telefone em casa. Eles não iam usar o telefone lá, porque não funciona. Eu fui lá várias vezes. Não tinha ali, não tinha Claro, não tinha TIM, não tinha Oi, não tinha Nextel, não tinha Vivo. A vida era bem melhor para a gente naquela época, né? Nem tanto os telefones deles tocavam. Namorada procurando um, namorado procurando outra. Aí eles falaram, como é que é? Então, tá pegando o telefone aqui dentro? Aí no dia seguinte eles voltaram com 4 aparelhos diferentes, marcas e modelos, de 4 operadoras. E todos eles fizeram e receberam ligação de dentro do agroglifo. Saindo do agroglifo, Zé Júlio, acabava o sinal. Ali dentro, sinal. Saiu, acabava o sinal. Com bússola, você está aqui fora, né, com relação àquele agroglifo. A bússola está legalzinha. Você vai se aproximando, ela já vai ficando nervosa. Você vai se aproximando, ela vai ficando nervosa. Você pula para dentro, ela gira para os lados, ela fica completamente louca. Mas vamos chegar lá a uma outra descoberta que nós fizemos. E olha simplesmente o que era essa figura de 2012. Vejam então que a complexidade do fenômeno foi aumentando muito rapidamente.
Ao contrário do que aconteceu na Inglaterra, em que o fenômeno demorou para progredir. Essa é a figura. A figura era um círculo grande, tá? Com 30 círculos menores interligados. Uma com as plantas dobradas no sentido horário, a outra anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário. Gente, quantos círculos? 30. Não eram 29. Nem 31. São 30. A inteligência que fez isso sabe contar. E um desses círculos estava ligado por um corredor a um outro conjunto menor. Impressionante. Vejam essa figura. Vocês devem ter visto na internet, né? Isso aí nós filmamos, tá? São 6 pétalas, 2 círculos com alguns elementos agregados, tá? E esse 43 aí? Esse 43 aí eu já vou explicar para vocês. É falso. Aí vocês veem bem o 43. Grande, hein? Essa é a figura que revolucionou o estudo dos agroglifos. Tá? Vejam isso aí, é lindo. Essas que a gente chama de pétalas, vejam no estilo, no parado, essas pétalas aqui, ó, número de 6, elas eram engraçadas, porque aqui as plantas que estavam ainda bem viçosas, elas estavam dobradas de fora para dentro. De fora para dentro. Só que na parte à direita delas havia um tufo de plantas de uns 20 centímetros que fazia o de dentro para fora. Como se produz um fenômeno desse? É muito exótico, é bizarro, não tem como se fazer uma coisa dessa. Não tem explicação. Olha o croquis dessa figura. Tá? O tamanho das plantas,